Antes de começarmos esta oração, eu preciso fazer uma pergunta que talvez mude a maneira como você enxerga algumas pessoas da sua vida. Você já percebeu que existem pessoas que, depois de apenas alguns minutos de conversa, conseguem roubar toda a paz que Deus havia colocado no seu coração? Você acorda bem, ora, lê a palavra, sente esperança, mas basta uma ligação, uma mensagem, uma conversa, e de repente, você termina o dia desanimado, sem forças, sem vontade de orar, sem esperança. Talvez você pense que isso é apenas coincidência, mas a Bíblia nos mostra que o inimigo nem sempre usa grandes tragédias para nos afastar de Deus. Muitas vezes, ele usa pessoas que entram na nossa rotina, na nossa mente, nas nossas decisões. Pessoas que aos poucos começam a enfraquecer aquilo que Deus estava fortalecendo dentro de nós. E o mais perigoso é que nem sempre essas pessoas parecem perigosas. Algumas fazem parte da nossa família, outras trabalham conosco, outras frequentam a mesma igreja. Algumas até dizem amar a Deus, mas, sem percebermos, suas palavras começam a produzir medo onde antes existia fé, dúvida onde antes havia confiança, desânimo onde antes havia esperança. Por isso, a palavra de Deus nos faz um alerta poderoso em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque nem toda voz merece acesso ao lugar onde Deus plantou os seus sonhos. Nesta oração, vamos pedir ao Senhor discernimento, para reconhecer quem está nos aproximando da sua presença e quem silenciosamente está tentando nos afastar dela. Ore comigo até o fim, porque talvez Deus esteja prestes a revelar algo que você nunca havia percebido. Existe um primeiro tipo de pessoa que o inimigo usa com muita frequência, e talvez seja a mais difícil de identificar, porque ela nem sempre parece má. Na verdade, ela apenas parece negativa. É aquela pessoa que sempre encontra um motivo para desanimar. Quando Deus abre uma porta, ela diz que não vai dar certo. Quando você compartilha um sonho, ela explica por que isso nunca vai acontecer. Quando você fala da sua fé, ela responde com dúvidas. Ela consegue enxergar gigantes onde Deus já prometeu vitória. E isso não começou hoje. Em Números 13, Deus prometeu ao povo de Israel uma terra onde manava leite e mel. Era uma promessa do próprio Senhor. Moisés enviou 12 homens para observar aquela terra. Todos viram a mesma coisa. Todos caminharam pelos mesmos lugares. Todos voltaram com as mesmas provas de que aquela terra era extraordinária. Mas 10 deles escolheram olhar apenas para os gigantes. Eles disseram: "Não conseguiremos. Somos pequenos demais. Eles são fortes demais." A promessa de Deus foi abafada pela voz do medo. Aqueles 10 homens não carregavam apenas um relatório. Eles carregavam desânimo. E o mais impressionante foi que esse desânimo contaminou uma nação inteira. Milhares de pessoas começaram a duvidar de Deus por causa das palavras de apenas 10 homens. Enquanto isso, Josué e Caleb enxergavam exatamente os mesmos gigantes, mas escolheram confiar na promessa do Senhor. Eles disseram: "Se Deus é conosco, nós venceremos." Perceba a diferença. As circunstâncias eram iguais. O que mudava era a voz que cada um escolhia ouvir. Talvez hoje existam pessoas ao seu redor que fazem exatamente isso. Elas não precisam gritar, não precisam impedir você de servir a Deus. Basta plantar pequenas sementes de medo, pequenas dúvidas, pequenos desânimos, até que, sem perceber, você começa a questionar aquilo que Deus já havia colocado no seu coração. Por isso, nem toda opinião merece espaço na sua alma. Nem toda voz merece dirigir os seus passos. Peça a Deus discernimento para reconhecer quem fortalece a sua fé. E quem, mesmo sem perceber, está apagando o fogo que o Espírito Santo acendeu dentro de você. Existe um primeiro tipo de pessoa que o inimigo usa com muita frequência. E talvez seja a mais difícil de identificar, porque ela nem sempre parece má. Na verdade, ela apenas parece negativa. É aquela pessoa que sempre encontra um motivo para desanimar. Quando Deus abre uma porta, ela diz que não vai dar certo. Quando você compartilha um sonho, ela explica por que isso nunca vai acontecer. Quando você fala da sua fé, ela responde com dúvidas. Ela consegue enxergar gigantes onde Deus já prometeu vitória. E isso não começou hoje. Em Números 13,
Deus prometeu ao povo de Israel uma terra onde manava leite e mel. Era uma promessa do próprio Senhor. Moisés enviou 12 homens para observar aquela terra. Todos viram a mesma coisa. Todos caminharam pelos mesmos lugares. Todos voltaram com as mesmas provas de que aquela terra era extraordinária. Mas 10 deles escolheram olhar apenas para os gigantes. Eles disseram: não conseguiremos. Somos pequenos demais. Eles são fortes demais. A promessa de Deus foi abafada pela voz do medo. Aqueles 10 homens não carregavam apenas um relatório, eles carregavam desânimo. E o mais impressionante foi que esse desânimo contaminou uma nação inteira. Milhares de pessoas começaram a duvidar de Deus por causa das palavras de apenas 10 homens. Enquanto isso, Josué e Caleb enxergavam exatamente os mesmos gigantes, mas escolheram confiar na promessa do Senhor. Eles disseram: se Deus é conosco, nós venceremos. Perceba a diferença. As circunstâncias eram iguais. O que mudava era a voz que cada um escolhia ouvir. Talvez hoje existam pessoas ao seu redor que fazem exatamente isso. Elas não precisam gritar. Não precisam impedir você de servir a Deus. Basta plantar pequenas sementes de medo, pequenas dúvidas, pequenos desânimos. Até que, sem perceber, você começa a questionar aquilo que Deus já havia colocado no seu coração. Por isso, nem toda opinião merece espaço na sua alma. Nem toda voz merece dirigir os seus passos. Peça a Deus discernimento para reconhecer quem fortalece a sua fé e quem, mesmo sem perceber, está apagando o fogo que o Espírito Santo acendeu dentro de você. Existe ainda um terceiro tipo de pessoa, e talvez seja o mais difícil de reconhecer, porque ela não parece um inimigo, pelo contrário, ela parece alguém de Deus, conhece versículos, fala sobre fé, frequenta a igreja, talvez até ocupe uma posição de liderança. Mas Jesus fez um alerta que nunca deixou de ser atual. Em Mateus 7 ele disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E perceba que Jesus não disse para termos medo de todas as pessoas. Ele disse para termos discernimento, porque nem toda aparência revela o coração. Judas caminhou ao lado de Jesus durante 3 anos. Ouviu cada ensinamento. Viu milagres acontecerem diante dos seus olhos. Orava com os discípulos. Servia ao lado deles. Aos olhos de todos, parecia apenas mais um discípulo. Na última ceia, quando Jesus disse que seria traído, ninguém olhou imediatamente para Judas. Os próprios discípulos perguntavam: sou eu, Senhor? Isso mostra o quanto Judas parecia verdadeiro. Mas existe uma diferença entre parecer perto de Deus e realmente viver perto dele. Talvez você já tenha sido ferido por alguém que dizia servir ao Senhor. Talvez tenha confiado, talvez tenha aberto o coração e acabou decepcionado. Se isso aconteceu com você, escute esta verdade. A falha das pessoas nunca mudará o caráter de Deus. Homens falham, líderes falham, amigos falham, mas Cristo permanece fiel. Não permita que a decepção com pessoas faça você se afastar daquele que nunca decepciona. Porque essa é uma das estratégias mais antigas do inimigo. Ferir você através de alguém para depois convencer você a abandonar a presença de Deus. Não caia nessa armadilha. Quando alguém errar com você, corra para Deus, não para longe dele. Peça discernimento. Observe os frutos, como o próprio Jesus ensinou. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Nem sempre quem fala mais de Deus é quem mais vive com Deus. E nem sempre quem vive mais com Deus é quem mais aparece. Por isso, não siga apenas palavras, siga frutos, siga caráter, siga pessoas cuja vida faça você amar Jesus cada vez mais. E acima de tudo, mantenha os seus olhos em Cristo, porque somente Ele jamais falhará com você. Talvez enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo tenha colocado o rosto de alguém na sua mente, uma amizade, um relacionamento, alguém que de alguma forma marcou a sua história. E talvez você ainda esteja tentando entender por que essa pessoa se afastou da sua vida. Durante muito tempo você enxergou essa perda como um castigo, como um abandono, como uma grande injustiça. Mas, e se Deus estivesse protegendo você? Nem toda porta que se fecha é obra do inimigo. Algumas portas Deus fecha porque conhece o caminho que existe atrás delas. Nem toda despedida significa derrota.
Algumas despedidas são livramentos que só entenderemos muitos anos depois. José foi traído pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Paulo enfrentou pessoas que tentaram impedir o avanço do evangelho. Até Jesus foi abandonado, negado e traído por alguém que caminhava ao seu lado. Isso significa que até aqueles que vivem na vontade de Deus experimentarão decepções com pessoas. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma feridas em maturidade, lágrimas em crescimento e perdas em proteção. Talvez existam pessoas que Deus permitiu que saíssem da sua vida porque elas nunca poderiam entrar no lugar para onde Ele está levando você. Há ambientes onde a incredulidade não pode entrar. Há promessas que exigem um coração protegido. Há chamados que só florescem quando aprendemos a caminhar com quem fortalece a nossa fé. Por isso, não insista em manter perto aquilo que Deus está afastando. Não corra atrás de quem constantemente afasta você da presença do Senhor. Peça sabedoria, peça discernimento e peça coragem para aceitar quando Deus disser: é hora de seguir em frente. Porque o Senhor nunca remove alguém da sua vida para deixar um vazio. Ele sempre prepara espaço para aquilo que faz parte do seu propósito. E quando Deus coloca as pessoas certas ao nosso lado, nossa fé cresce, nossa esperança se fortalece, nossa caminhada se torna mais firme. É por isso que, antes de pedirmos qualquer outra coisa nesta oração, vamos pedir ao Senhor um coração cheio de discernimento, um coração capaz de reconhecer quem veio para edificar e quem, mesmo sem perceber, tem enfraquecido a nossa comunhão com Deus. Pai amado, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero. O Senhor conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. Conhece os meus pensamentos antes que eles sejam formados. Conhece as minhas lágrimas que ninguém viu. Conhece as minhas lutas silenciosas. E conhece também as influências que têm moldado o meu coração. Por isso, hoje eu te peço, dá-me discernimento. Não quero caminhar apenas pelo que os meus olhos conseguem enxergar. Quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se existe alguém que está fortalecendo a minha fé, ajuda-me a valorizar essa pessoa. Que eu saiba honrar aqueles que me aproximam de Ti. Aqueles que me encorajam a permanecer firme. Aqueles que me lembram das Tuas promessas quando eu estou cansado. Mas, Senhor, se existe alguma influência que pouco a pouco tem roubado a minha paz, tem enfraquecido a minha comunhão contigo, tem alimentado o medo, a dúvida ou o pecado, abre os meus olhos, mesmo que eu ainda não tenha percebido, mesmo que essa verdade seja difícil de aceitar. Eu prefiro a verdade que vem de Ti do que uma falsa paz construída sobre aquilo que me afasta da Tua vontade. Livra-me de tomar decisões apenas para agradar pessoas. Livra-me da necessidade de ser aceito por quem não deseja ver o Teu propósito se cumprir na minha vida. Que a minha maior preocupação seja agradar ao Senhor, e não a opinião dos homens. Ensina-me a guardar o meu coração, como diz a Tua palavra. Ensina-me a proteger a fé que o Senhor plantou dentro de mim, e que nenhuma voz tenha mais autoridade sobre a minha vida do que a Tua. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, há feridas que só o Senhor conhece. Existem palavras que ainda machucam. Existem lembranças que, às vezes, voltam sem serem chamadas. Existem decepções que deixaram marcas profundas no meu coração. Talvez eu tenha confiado em pessoas que não deveriam ocupar tanto espaço na minha vida. Talvez eu tenha esperado de seres humanos aquilo que somente o Senhor poderia me oferecer. Mas hoje eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Eu não quero viver preso à amargura. Não quero permitir que a dor do passado continue dirigindo as minhas escolhas. Pai, cura aquilo que ainda está ferido dentro de mim. Onde houver ressentimento, derrama o Teu amor. Onde houver tristeza, derrama o Teu consolo. Onde houver medo de confiar novamente, derrama a Tua paz. Eu não quero que as atitudes de algumas pessoas endureçam o meu coração. Não quero perder a capacidade de amar por causa das minhas decepções. Ensina-me a perdoar. Não porque quem me feriu mereça, mas porque eu desejo viver a liberdade que o Senhor preparou para mim. E enquanto o Senhor trabalha no meu coração, dá-me sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Ajuda-me a compreender que perdoar não significa permitir que a mesma ferida aconteça novamente. Que eu seja misericordioso, mas também prudente. Bondoso, mas também sábio. Que eu aprenda a amar sem abandonar a verdade. E que, acima de tudo, nenhuma dor seja maior do que a confiança que tenho em Ti. Senhor,
restaura a minha alegria, restaura a minha esperança, restaura a minha confiança naquilo que o Senhor ainda fará, porque eu sei que o meu futuro não será definido pelas pessoas que me machucaram, será definido pelas tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu não quero apenas ser protegido das influências erradas. Eu também te peço que coloques ao meu lado pessoas que reflitam o teu amor, pessoas que me incentivem a permanecer firme quando a minha fé vacilar, pessoas que me lembrem das tuas promessas quando eu estiver cansado, pessoas que tenham coragem de falar a verdade com amor. Que as amizades que o Senhor preparar para mim sejam um presente da tua graça, que os meus relacionamentos sejam edificados sobre respeito, sinceridade e temor ao teu nome. Se eu estiver cercado por pessoas que me aproximam de ti, ajuda-me a valorizá-las. Que eu nunca trate como comum aqueles que o Senhor enviou para fortalecer a minha caminhada. E, Senhor, faz de mim também essa pessoa na vida de alguém. Que as minhas palavras levem esperança. Que as minhas atitudes transmitam paz. Que a minha presença incentive outros a confiar mais em ti. Livra-me de ser motivo de desânimo. Livra-me de espalhar medo onde o Senhor deseja plantar fé. Que eu seja alguém que encoraja, que consola, que estende a mão, que aponta sempre para Cristo. Usa a minha vida para edificar a minha família. Abençoa o meu casamento. Abençoa os meus filhos. Abençoa os meus pais, os meus irmãos e todos aqueles que amo. Se existe alguém da minha casa que está distante da tua presença, alcança essa pessoa com o teu amor. Que o teu Espírito visite cada coração. Que a salvação entre no meu lar. Que a paz reine dentro da minha casa. E que o ambiente onde eu viver seja conhecido não pelas discussões ou pelo medo, mas pela presença do Senhor. Eu creio que, quando o Senhor está no centro de uma família, há restauração, há perdão, há recomeços, há esperança. Por isso eu entrego a minha casa, os meus relacionamentos e o meu futuro nas tuas mãos. Forma ao meu redor uma caminhada cercada por pessoas que me aproximem cada vez mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor, depois de tudo o que ouvi e tudo o que entreguei diante de ti nesta oração, eu tomo uma decisão. Eu escolho ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Quando houver muitas opiniões ao meu redor, que eu procure primeiro a tua direção. Quando o medo tentar falar mais alto, que eu me lembre das tuas promessas. Quando surgirem dúvidas, que a tua palavra seja a minha certeza. Eu não quero construir a minha vida sobre aquilo que é passageiro. Quero firmar os meus passos na rocha que nunca se abala. Mesmo que o mundo siga por outro caminho, ajuda-me a permanecer fiel. Mesmo que eu precise caminhar contra a corrente, sustenta-me com a tua mão. Que eu nunca negocie os princípios que aprendi na tua palavra. Que eu nunca troque a tua presença pela aprovação das pessoas. Que eu nunca permita que o barulho deste mundo silencie a voz do teu Espírito. Pai, fortalece a minha fé para que eu permaneça firme nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu tenha coragem para dizer não quando algo tentar me afastar de ti. E humildade para dizer sim, sempre que o Senhor me chamar. Faz de mim uma pessoa sensível à tua vontade. Que eu reconheça rapidamente quando o Senhor estiver abrindo uma porta e também quando estiver fechando um caminho para me proteger. Mesmo quando eu não compreender os teus planos, ajuda-me a confiar no teu coração. Porque eu sei que o Senhor vê o que eu não consigo enxergar. O Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe quais caminhos conduzem à vida. Por isso, descanso em ti. Entrego o meu futuro. Entrego as minhas decisões. Entrego os meus relacionamentos. Entrego os meus sonhos. E declaro, com toda a minha fé, a minha vida pertence ao Senhor. Conduze cada passo que eu der. Que a minha caminhada glorifique o teu nome. E que em qualquer lugar por onde eu passar, as pessoas possam perceber que existe algo diferente em mim. Porque o teu Espírito habita no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, depois de tudo o que ouvi e tudo o que entreguei diante de ti nesta oração, eu tomo uma decisão. Eu escolho ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Quando houver muitas opiniões ao meu redor, que eu procure primeiro a tua direção. Quando o medo tentar falar mais alto, que eu me lembre das tuas promessas.
quando surgirem dúvidas, que a tua palavra seja a minha certeza. Eu não quero construir a minha vida sobre aquilo que é passageiro. Quero firmar os meus passos na rocha que nunca se abala. Mesmo que o mundo siga por outro caminho, ajuda-me a permanecer fiel. Mesmo que eu precise caminhar contra a corrente, sustenta-me com a tua mão. Que eu nunca negocie os princípios que aprendi na tua palavra. Que eu nunca troque a tua presença pela aprovação das pessoas. Que eu nunca permita que o barulho deste mundo silencie a voz do teu Espírito. Pai, fortalece a minha fé para que eu permaneça firme nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu tenha coragem para dizer não quando algo tentar me afastar de ti. E humildade para dizer sim, sempre que o Senhor me chamar. Faz de mim uma pessoa sensível à tua vontade. Que eu reconheça rapidamente quando o Senhor estiver abrindo uma porta e também quando estiver fechando um caminho para me proteger. Mesmo quando eu não compreender os teus planos, ajuda-me a confiar no teu coração. Porque eu sei que o Senhor vê o que eu não consigo enxergar. O Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe quais caminhos conduzem à vida. Por isso, descanso em ti. Entrego o meu futuro. Entrego as minhas decisões. Entrego os meus relacionamentos. Entrego os meus sonhos. E declaro, com toda a minha fé, a minha vida pertence ao Senhor. Conduze cada passo que eu der. Que a minha caminhada glorifique o teu nome. E que em qualquer lugar por onde eu passar, as pessoas possam perceber que existe algo diferente em mim. Porque o teu Espírito habita no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado porque neste momento eu sei que o Senhor ouviu cada palavra desta oração. Mesmo antes de eu abrir os meus lábios, o Senhor já conhecia o meu coração. Obrigado porque eu não caminho sozinho. O Senhor vai à minha frente. O Senhor permanece ao meu lado. E o Senhor sustenta cada passo que eu dou. Hoje eu descanso nesta certeza. Nenhuma influência será maior do que a tua presença na minha vida. Nenhuma voz será mais forte do que a tua palavra. Nenhuma escuridão poderá apagar a luz que o Senhor acendeu dentro de mim. Eu entrego este novo dia nas tuas mãos. Que os meus pensamentos sejam guiados por ti. Que as minhas palavras reflitam o teu amor. Que as minhas escolhas honrem o teu nome. Se eu encontrar pessoas que precisem de esperança, usa-me para levar conforto. Se eu encontrar alguém desanimado, usa-me para transmitir fé. Se eu enfrentar desafios, lembra-me de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Guarda a minha entrada e a minha saída. Protege a minha família. Abençoa o meu trabalho. Conduz os meus caminhos. E que em cada decisão que eu tomar, a tua paz seja a confirmação de que estou andando na direção certa. Eu declaro que não viverei guiado pelo medo, pela confusão ou pelas opiniões deste mundo. Viverei guiado pela tua verdade, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu pastor, e em ti eu encontro tudo o que preciso. Que eu termine este dia mais perto de ti do que comecei, e que amanhã o meu coração deseje novamente buscar a tua presença, porque não existe lugar melhor para estar do que nos teus braços. Eu oro com gratidão, com esperança e com a certeza de que o Senhor continua cuidando de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, dá-me discernimento. Eu vou ler o seu comentário e estarei orando por você. E se você conhece alguém que precisa desta mensagem, compartilhe este vídeo. Talvez Deus queira usar você para fortalecer a fé de outra pessoa hoje. Que o Senhor o abençoe, o guarde e o conduza em todos os seus caminhos. Fique na paz de Cristo.